Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Sou o professor Rodolfo e hoje nós vamos iniciar a exposição do Evangelho de João. De uma forma bem sucinta, poderíamos dizer que um resumo do Evangelho de João seria a frase: Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e veio trazer graça e verdade. O Evangelho de João ele é singular, ele é diferente dos outros três evangelhos sinóticos que narram a história de Jesus, as boas novas, de uma maneira parecida em termos de esboço. Se olharmos para Mateus, Marcos e Lucas, alguns acontecimentos se repetem e o Evangelho de João procura ser diferente. Uma das causas dessa diferença é de que o Evangelho de João foi escrito na década de 80, do meio para o fim da década de 80. Portanto, o João conhecia os evangelhos sinóticos e, propositalmente, ele procura narrar outros fatos. Ele procura narrar fatos que não estavam descritos nos evangelhos sinóticos. E o objetivo de João com isso era mostrar que Jesus era o Deus encarnado, a palavra vinda à terra, aquele que nasceu para morrer como sacrifício oferecido a Deus para tirar o pecado do mundo. João é provavelmente o livro da Bíblia que mais é explícito em seu objetivo, e a gente vê um versículo central como objetivo de João, é João capítulo 20 e versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Importante ressaltar que sempre que a gente lê Cristo no Novo Testamento, é o mesmo que Messias. O termo hebraico para Messias é Machia, e o termo aramaico é Meshirra. O Novo Testamento que nós temos em mãos é traduzido do grego. Então, quando Machia ou Meshirra do hebraico ou do aramaico é transliterado para o grego na forma de Messias, na nossa Bíblia ele vai receber a interpretação de Cristo. O significado dessa palavra Cristo é aquele que foi ungido ou ungido por excelência, o Filho de Deus ungido por excelência. Então ele não tem somente esse significado, mas também é o Messias esperado pelos judeus no Antigo Testamento. O autor do Evangelho de João é João, o apóstolo, um dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos do Senhor, João, filho de Zebedeu. E são muitos os testemunhos dos primeiros cristãos confirmando a autoria desse apóstolo João, o discípulo que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus e que foi bispo também na cidade, na igreja de Éfeso. A data provável para sua escrita é do meio para o fim da década de 80, depois de Cristo, entre o ano 85 e o ano 90. O local da escrita
é defendido também pelos primeiros cristãos como sendo a própria cidade de Éfeso, onde João servia na igreja. O objetivo de João, nós já comentamos, ali no versículo 31 do capítulo 20, para que creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o objetivo dele é promover fé de que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho unigênito de Deus. E quem crer, ou à medida que se crê, a vida dele, de Cristo, o autor da vida, seja recebida por esse que creu. Ele tem também um propósito apologético de gerar propósito espiritual. Aquele que crê está sendo tirado das trevas, está sendo tirado da condição de inimigo de Deus. E aquele que não crê permanece em condenação, em ira. Cristo em João é o homem chamado Jesus e é também o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os primeiros versículos do Evangelho de João são talvez a expressão mais poderosa da deidade de Cristo. Cristo como sendo o próprio Deus, como aquele que criou todas as coisas, que é eterno desde a eternidade, que é comparado ao Pai. Cristo e o Pai são um só, na mesma essência. Esses primeiros versículos de João, também chamados de prólogo, são uma forma poderosa dessa defesa da deidade de Cristo. E além desse prólogo, desses primeiros versículos também, os chamados 7 Eu Sou, pronunciados por Cristo, também são não só uma defesa da sua deidade, mas uma forma de nós conhecermos essa deidade pelas próprias afirmações do Senhor, de defendermos a nossa fé em Cristo como Ele sendo Deus, e também um propósito apologético, porque muitas seitas negam a deidade de Cristo, negam a igualdade de essência entre Cristo, o Filho de Deus, e Deus Pai. E o Evangelho de João deixa claro para nós que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, tem a mesma essência do Pai. E essas 7 declarações de Cristo são elas: Eu sou o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo. João 6:48. Perdão, irmãos. 6:48, também eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. João 8:12. Eu sou a porta. João 10, 7 e 9. Eu sou o bom pastor. João 10, 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11 e 25. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14 e 6. Eu sou a videira verdadeira. João 15, versículo 1 e versículo 5. Uma sugestão de divisão do Evangelho de João, ele pode ser dividido em duas grandes partes, que seria o prólogo e a revelação de Jesus por sinais e palavras,
E a segunda parte, a revelação de Jesus na cruz e a exaltação da ressurreição e o seu epílogo, a sua parte final. Eu coloquei um quadro dessa sugestão de divisão para que os irmãos possam ver com mais detalhes as subdivisões desse quadro. Colocamos aqui o local da escrita, Éfeso, a data, provavelmente entre 85 e 90. Os irmãos podem notar aí no quadro. No capítulo 1 de João, ou o que os estudiosos chamam de prólogo, né, o início, a palavra princípio aparece duas vezes, no primeiro e no segundo versículo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, mostrando que Jesus está presente na criação. A criação, todas as coisas, representa aí a criação, foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A luz ilumina a todo homem. Esse verbo que se fez carne, versículo de número 14, e habitou entre nós, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E os seus também não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu coloquei também no quadro aí que a palavra crer, ou o verbo crer, aparece 98 vezes no Evangelho de João. Ou seja, o Filho de Deus fez os seus sinais, milagres, maravilhas, foi se revelando, foi revelando o Pai na pessoa de Cristo. Ele é a expressa imagem do Pai. Vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Ele revela o Pai, e cabe ao homem trazer uma resposta de fé, dar uma resposta crendo no nome daquele que Deus enviou. E todo aquele que crê no unigênito do Pai recebe a vida do autor da vida, recebe a vida daquele que tem vida. E ele é transportado do reino das trevas, do, do reino da ira, ou melhor, ele deixa de ser filho da ira, é transportado do reino das trevas para o reino dessa luz que ilumina todo homem, e deixa de estar debaixo da ira, debaixo da condenação. Essa resposta de fé no Filho de Deus, ele é transportado, esse homem é transportado para o reino do Filho do seu amor. João dá testemunho de Cristo, dizendo que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse revelou ao Pai, ou revelou o Pai aos homens. João repete o seu testemunho e é interrogado por alguns sacerdotes e levitas vindos de Jerusalém. E ele confessa: eu não sou o Cristo. E eles insistem: mas quem é você? Você é Elias? Você é outro profeta? Declara-nos quem tu és, porque precisamos enviar resposta. Precisamos dar resposta àqueles que nos enviaram. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
E o que disse o profeta Isaías? Isaías capítulo 40 e versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Preparai o caminho do Senhor. Senhor aqui, irmãos, nada mais, nada menos do que Iavé. Preparai o caminho de Iavé, ou de Jeová, do Senhor Jeová. João prossegue: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, e que vem após mim, não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. No dia seguinte, João vê Jesus que vinha para ele e ele disse: É esse aí que eu estou falando, olha. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é o que eu estava preparando o caminho dele. Ele é como o Senhor Jeová. Ele é o Senhor. Ele é o Iavé. Ele é o Eu Sou do Antigo Testamento. Olha ele aí. É esse aí que eu falei para vocês, que ele viria depois de mim, mas ele já existia antes de mim. E ele tem a primazia. E João continua: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Versículo 34: Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, dois discípulos de João seguem a Jesus. Um deles era André, o irmão de Simão Pedro. E ele mesmo anuncia para Simão Pedro: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Jesus muda o nome de João. Tu és Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No outro dia, Jesus vai para Galiléia, encontra Filipe. Filipe encontra Natanael e, mediante um segredo do coração de Natanael, revelado por Cristo, versículo 49, exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vamos iniciar o capítulo de número 2. 3 dias depois desses acontecimentos, do chamado desses primeiros discípulos na Galiléia, Jesus é convidado com os seus discípulos para um casamento em Caná da Galiléia, onde ele realiza o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. E no versículo 11, nós vemos que Cristo ali em Caná manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele vai para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficam ali não muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus e sobe Jesus para Jerusalém, aonde ele encontra os vendilhões, os comerciantes ali no templo, cambistas assentados que vendiam bois, ovelhas e pombas, que eram os animais utilizados para o sacrifício. Então ele faz um chicote de cordas e começa a expulsar esse pessoal, vai derramando o dinheiro dos cambistas pelo chão, virando as mesas, as ovelhas, os bois, os animais, e vai mandando: tira essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai casa de negócios, e expulsa a todos ali, demonstrando como homem um zelo, né,
versículo 17, até os discípulos lembraram da escritura, onde está escrito: o zelo da tua casa me consumirá, o zelo da tua casa me consome. E os judeus já começaram a questioná-lo. Os judeus começam a confrontá-lo e pedindo sinais, né? Onde Jesus, pela primeira vez, ele fala da destruição do santuário, que em 3 dias ele o reconstituiria. E só depois, quando ele ressuscita, que os discípulos lembraram disso que ele tinha dito e creram na Escritura e na palavra dele. E por ocasião dessa festa em Jerusalém, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas ele não confiava nos homens. E ele não precisava que ninguém desse testemunho, que ninguém contasse a respeito de nenhum homem, nenhum tipo de segredo, nada lhe era oculto, porque ele sabia o que era a natureza humana e ele conhecia o pensamento daqueles homens. E no capítulo de número 3 nós vemos o famoso diálogo entre Nicodemos, um fariseu, principal dos judeus, um dos principais dos judeus, que vai conversar com Jesus de noite, reconhecendo que ele só pode ter vindo da parte de Deus por causa dos sinais que ele fazia. E Jesus fala para ele sobre o novo nascimento, a necessidade de se nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E Nicodemos não entende essa frase de Jesus que é necessário o homem nascer de novo. Jesus fala: mas você é mestre em Israel, você é doutor da lei, como que você não sabe essas coisas? Você está admirado de eu dizer que é necessário nascer de novo? E Jesus continua e responde para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos estava preso na religião judaica, preso na sua condição de fariseu, que era uma facção do judaísmo que se achava superior às outras, esses que tinham a incumbência, né, doutores da lei, de interpretar, de ensinar, que conheciam as leis de Moisés e até adicionavam tradições humanas àquilo que estava escrito. Eles se achavam superiores aos outros seres humanos, aos outros homens, mesmo judeus. E preso nessa religiosidade, ele não percebia que era necessário ele se arrepender dos seus pecados, crer de verdade no Messias que estava por vir e, na verdade, estava ali diante dele, né? E ele procurando uma explicação para isso e não entendendo. O nascer da água simboliza a lavagem de água, a purificação, a necessidade de arrependimento de pecado, de todos os pecados, arrependimento sincero de coração, uma confissão pública desse arrependimento de pecados e uma confissão pública da fé no Filho de Deus, no Cristo Messias, que veio trazer essa graça e essa verdade, que era e ainda é até hoje a luz dos homens. Então, nascer da água é se arrepender, ter os seus pecados lavados, e crendo no coração, conforme Romanos 10, que Jesus é o Cristo, que nasceu para morrer. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, no coração se crê e com a boca se confessa
O nascer da água é esse testemunho visível, é esse testemunho de fé. E o lavar da água regenerador, o lavar que perdoa os pecados. E nascer do Espírito, depois destas coisas, depois de crer no Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e dessa confissão pública de fé, o Espírito do Senhor passa a habitar na vida do crente. Esse é nascido de Deus, não é nascido do sangue, não é nascido da carne. E Nicodemos não consegue entender isso, ainda que Ezequiel tinha escrito lá no capítulo de número 36, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou colocar um coração de carne, eu vou espargir água sobre vocês e vou colocar dentro de vocês o meu Espírito Santo. Por isso que Jesus repreende ele. Você é mestre em Israel e não conhece, você é doutor da lei e não conhece o que está escrito na lei, Nicodemos. Jesus continua dizendo que ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu, a saber, o Filho do Homem. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e de novo a palavra crer, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. No versículo 15 e no 16, novamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E aquele que crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porque não creu no nome do unigênito do Filho de Deus. E esse é o julgamento, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz, porque se ele chegar perto da luz, as suas obras vão ser manifestas. Mas quem pratica a verdade pode se aproximar da luz, porque essas obras dele sendo manifestas, essas obras são feitas em Deus. E depois desse diálogo com João Batista, perdão, com Nicodemos, depois do diálogo com Nicodemos, Jesus vai para a Judéia e ele permanece na Judéia, onde João Batista aí sim estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E os seus discípulos falam para ele: mestre, aquele que estava contigo quando você estava batizando além do Jordão, ele está batizando e tem muita gente saindo ao encontro dele. E João responde que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E eu mesmo falei para vocês que eu não sou o Cristo. O que tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo se alegra pela voz do noivo. E aí João dá mais uma vez testemunho: essa alegria já se cumpriu em mim. E convém que ele, que realmente é o Cristo, ele é o Messias, convém que ele cresça e eu diminua. João reconhece que Jesus vem das alturas e está acima de todos, quem veio do céu está acima de todos, e Jesus testifica do que ele viu e ouviu, porém, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, certifica que Deus é verdadeiro, e o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Então, irmãos, mais uma vez aqui no capítulo 3, a gente vê que é necessário uma resposta de fé para que se nasça da água e do Espírito. É necessário uma resposta de fé, porque Deus amou o mundo, entregou o seu Filho, e aquele que responder com fé, aquele que crê, será salvo, e o que não crê já está condenado. O que crê no Filho tem a vida eterna. E o que se mantém rebelde, versículo 36. Essa é a condição da humanidade. A humanidade é rebelde contra o Filho e é rebelde contra o Pai. A humanidade está em trevas. A humanidade é inimiga de Deus e do seu Filho. Somente crendo no Filho é que se pode ter vida. Mas aquele que não crê no Filho, ele se mantém rebelde contra o Filho, ele se mantém em trevas, ele se mantém em cegueira. E não é que a ira de Deus vem contra ele, a ira de Deus permanece nele. Não é que quem não crê será condenado, quem não crê já está condenado. Então, a humanidade simplesmente, ao não responder com fé ao chamado do Filho, que foi enviado pelo Pai, quando não respondemos com fé, a gente simplesmente permanece na mesma condição que estão todos os homens, condição de cegueira, condição de trevas, condição de quem viu a luz, mas amou mais as trevas do que a luz. Então, sobre estes permanece a ira de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que tenhamos uma excelente semana na presença do Senhor.